Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para, sem mais demoras, lhe perguntar, embaixador, se estes desenvolvimentos da última semana na Palestina lhe permitem concluir que houve ali uma pequena trégua nos combates, uma vez que o exército israelita parece estar determinado a sair do sul de Gaza. Parece-lhe uma melhoria, mesmo que ínfima, com certeza, da situação no terreno? Sim, como para saudar os 6 meses da guerra, e é preciso perceber, há aqui um ponto que eu acho que é muito importante para quem nos ouve, e para quem nos vê. O território de Gaza, que o exército israelita pretendeu ocupar, limpar, digamos, tirar de lá o exército e as forças armadas do Hamas, tem um comprimento de 42 quilómetros, e 7 quilómetros de largura. 42 quilómetros é, para as pessoas que conhecem o Portugal, de Lisboa a Cascais, vamos ser claros. E 7 quilómetros de largura, portanto, digamos, faz lembrar um pouco a A5, um bocadinho alargada. E não obstante isso, em seis meses, um dos mais poderosos e eficazes exércitos do Médio Oriente, em particular, mas também eficazes historicamente, não foi capaz de fazer uma ocupação num território desta pequena dimensão, mas foi capaz de, nessa ação, apesar de tudo, ter um descuido de matar 33 mil pessoas, civis na maioria dos casos, e muitas crianças, um número extraordinário de crianças. E fez uma destruição praticamente de todo o território, que será difícil de reconstruir, porque as pessoas viviam lá os seus antepassados. A cidade de Gaza, não sendo um modelo, digamos, urbano muito interessante, era, apesar de tudo, e eu conheci uma cidade com alguma graça e com alguns edifícios com alguma graça, numa lógica de arquitetura mediterrânica, não muito rica, mas de qualquer forma com algum interesse. Eh, o exército não conseguiu levar a cabo, digamos, a liquidação total do Hamas, senão não continuava lá. Fez agora esta retirada e deixou uma brigada, apesar de tudo, dependendo da estrutura dos exércitos, pode ir até 8 mil pessoas, até 8 mil soldados. Eh, e houve uma discussão esta semana no seio de uma administração israelita que está sob uma pressão internacional muito grande, em face do escândalo das mortes civis provocadas por este excesso de legítima defesa. Houve uma discussão porque aparentemente alguns membros mais radicais do governo israelita dizem que, se não houver uma invasão de Rafah, que é a cidade do sul, quase em cima, quase não, mesmo na fronteira com o Egito, que poderão sair do governo e provocar a queda do governo. E isso é a última coisa que Netanyahu naturalmente deseja. Eh, e portanto há aqui uma tensão internacional que se repercute sobre o governo israelita e sobre a própria metodologia da ação do governo israelita. Por outro lado, como é sabido, a grande pressão que existe dentro de Israel tem a ver com os reféns. Há 130 e tal reféns que estão ainda desaparecidos. Pensa-se que poderá haver 100 ainda vivos e poderá haver 30 e tal que já estarão mortos. Só saberemos isso no final. Portanto, esta tensão internacional aumenta sobre Israel. Os Estados Unidos alteraram ligeiramente a sua linguagem sobre Israel. O Reino Unido, que é um early bird, o Reino Unido, quando o Reino Unido fala, para os nossos telespectadores menos ligados às questões internacionais, quando o Reino Unido fala, significa que os Estados Unidos vão falar a seguir mais ou menos da mesma maneira. O Reino Unido não falaria se os Estados Unidos não falassem. Não tem autonomia estratégica no plano internacional para falar sobre questões desta natureza. Portanto, o Reino Unido já está, digamos, cansado também da atitude israelita e está a dar sinais de algum mal-estar. O que significa que repercute aquilo que existe nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos, como temos vindo a dizer, as coisas sejam mais complicadas porque a questão israelita prende-se com as eleições internas.
E, portanto, nós estamos num momento em que, ao mesmo tempo, se passa uma negociação no Cairo sobre cessar-fogo, aparentemente, até este momento em que estamos a gravar, e isto é na quarta-feira, na terça-feira, o Hamas ainda não disse se estava de acordo com as modalidades, provavelmente vai dizer que não, provavelmente vai atrasar, e provavelmente a questão vai se prolongar, como aliás se viu no passado. Só houve um caso em que houve algum êxito numa suspensão muito pontual das hostilidades. Alguma ação das forças do Hamas ou similares ao Hamas ainda continua a verificar-se, a mandar rockets para dentro de Israel. Não morre ninguém em Israel. Não morre ninguém em Israel ao nível da população civil, convém dizer, desde o dia 6 de outubro do ano passado. E, portanto, até agora, em função do ataque terrorista do Hamas, que provocou 1.100 e tal mortos, entretanto, a partir daí, todas as ações levadas a cabo, quer pelo Hamas, quer pela Jihad Islâmica, quer por outras estruturas que eventualmente possam ser similares, não provocou mortos em Israel. Provocou alguns soldados mortos israelitas dentro do território de Gaza, mas, digamos, são números, aliás, muito limitados. E, portanto, estamos nisto, estamos num impasse. E, por outro lado, também há aqui uma outra variável que também não teve desenvolvimentos, que foi a sequência àquilo que foi o ataque israelita, que todos consideram ter sido, ao consulado iraniano em Damasco, que provocou a morte de iranianos e de sírios. O Irão prometeu retaliar, e havia a dúvida sobre se retaliaria de duas formas, ou através de forças que controla, e o Irão controla, de certa maneira, fortemente o Hezbollah no Líbano, a Jihad Islâmica no Líbano e também dentro da Síria, também as forças que existem no Iraque, de natureza sunita, e os Houthis no Iémen, para além da influência que têm sobre o Hamas em Gaza. O Irão não retaliou até agora. E não se sabe exatamente. O Irão, curiosamente, começa a habituar o mundo a que avisa que vai retaliar, mas depois não leva a cabo essa ação. Chegou mesmo a haver analistas que apontaram para a última sexta-feira, a última sexta-feira, sexta-feira passada era exatamente a última do Ramadão e, portanto, tudo se convoiava, digamos, para que fosse o dia da vingança, mas nada aconteceu realmente. O Irão deve estar na dúvida sobre o que fazer, porque sabe que, em primeiro lugar, se atacar os Estados Unidos mandaram, aliás, alguns avisos sobre isso, ou mandar atacar os Estados Unidos através dos seus agentes, esses tais que eu já referi, isto pode ter uma retaliação forte. Sobre Israel, das duas uma, ou faz uma retaliação à distância sobre Israel com mísseis, isso podia desencadear uma guerra entre Israel e o Irão, e portanto o Irão deve estar a medir aquilo que poderá ser, porque Israel poderia, por exemplo, também contra-retaliar, por exemplo, sobre as instalações de enriquecimento de urânio e da suposta caminho para a bomba nuclear que o Irão está a provocar. E se calhar o Irão não quer correr esse risco. Enfim, estamos a ver o que é que se passa. Há um medir de forças neste sentido. O mundo ocidental continua muito preocupado. O que é natural depois de 33 mil mortos, poderá ser que depois de 66 mil mortos, quando isto duplicar, continue a ficar preocupado. Mas esta é a sina tradicional da relação entre o mundo ocidental e Israel, onde eu volto a dizer com toda a abertura e com toda a candura, o Israel, faça o que fizer, terá muita parte do mundo ocidental consigo, independentemente de tudo o que fizer, puder ser humanamente e moralmente condenável. Israel tem uma espécie de carta de alforria para funcionar internacionalmente à margem da lei internacional, como aliás se viu no seu incumprimento global, sistemático e progressivo das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Isto não é nenhuma atitude antissemita, vale a pena dizer. Nós podemos ser contra Israel e não ser antissemita. Nós podemos ser anti-sionistas e não ser antissemitas. Nós devemos ter a coragem de ser contra Israel, mesmo correndo o risco de poder ser considerados antissemitas. Mas acho que quem provoca mais o antissemitismo no mundo, neste momento, é Israel. Obrigado por essas declarações, embaixador. É o momento certo para fazermos um primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos descreva a forma como observou mais uma semana
de guerra na Ucrânia, numa altura em que aparentemente o grande drama é mesmo a dificuldade em encontrar material de guerra que possa ser atirado para cima do Donbass, não lhe parece, embaixador? A Ucrânia está, neste momento, sob uma pressão russa forte, embora não decisiva, vamos ser claros. Os russos avançam em algumas frentes, talvez até de forma mais lenta do que se poderia supor. A capacidade defensiva da Ucrânia em determinadas linhas é forte. A resistência, por exemplo, de um avanço sobre Kharkiv, a segunda cidade ucraniana, tem sido eficaz. Eh, no plano, digamos, da comunicação, Zelensky tem sido muito claro, no sentido de dizer, nós arriscamos-nos a ter que recuar, em função pela falta de financiamento, não é de financiamento, pela falta de material militar suficiente para acomodar as nossas tropas e para acomodar a ação das nossas tropas. Por outro lado, já foi obrigado a fazer, digamos, alargar o recrutamento militar de 27 para 25 anos, e está a mandar esta mensagem para os Estados Unidos, que é uma mensagem muito simples, no sentido de dizer: vocês apoiaram-nos durante estes 2 anos, se acaso não nos mantiverem com o mínimo de apoio de natureza militar em termos de equipamento e munições, arriscamos a que todo o investimento que fizeram ao longo destes últimos 2 anos não tenha servido para nada. E, portanto, no fundo é uma espécie de um alerta. Lado a lado a isto está a Europa. A Europa, que tem, nas últimas semanas, enviado sinais de grande preocupação. A Europa, em particular, tivemos a semana passada declarações de Stoltenberg, em nome da NATO, mas claramente em nome de uma Europa que está preocupada com o futuro da NATO, em particular se Trump vier a ganhar as eleições. Há uma grande preocupação no sentido de criar uma alternativa a um vazio que eventualmente possa vir a gerar-se em função de uma eleição de Trump. Eu devo dizer que tenho consciência, pode ser que eu esteja enganado, que a NATO não sobreviverá, quer dizer, uma ação de apoio à Ucrânia dada pela NATO sem os Estados Unidos não tem grande significado. Pode, de certo modo, compensar. É preciso percebermos uma coisa: a União Europeia tem gasto imenso dinheiro com a Ucrânia. Tem gasto duplamente mais dinheiro com a Ucrânia do que os Estados Unidos. Dá menos material, mas dá mais dinheiro. E esse dinheiro é fundamental para variedíssimas coisas, entre as quais munições, mas também para o próprio funcionamento do serviço, da própria estrutura da Ucrânia, que é uma economia que não existe hoje em dia, ou existe muito pouco. Aquilo que sai através dos cereais pela Costa Sul é muito limitada, e a produção ucraniana é muito limitada, está muito voltada para a guerra. Mas a Europa está muito preocupada, e as provas das preocupações são as declarações que já aqui comentámos, de Donald Tusk, que diz que estamos numa fase de pré-guerra, são as declarações de Macron, no sentido de dizer é preciso mandar algumas forças de natureza terrestre para a Ucrânia. Tudo isto está a criar um ambiente de, digamos, de algum pânico dentro da Europa. Não vale a pena sobre isto ter a mais pequena dúvida. Mas o grande pânico da Europa não é bem com a Ucrânia, é com os Estados Unidos. O pânico da Europa é que vem aí Trump. E que vier Trump muda a equação. E mais do que isso, deixa de haver certas parcelas da equação que podem funcionar. A Europa pressente que não tem autonomia e capacidade de gerar uma alternativa de apoio à Ucrânia suficientemente eficaz, caso os Estados Unidos desapareçam do cenário. Mas os Estados É Unidos. esse um dos problemas, embaixador, se me permite interrompê-lo, será esse um dos problemas, isto é, se Trump chegar, a Europa vai finalmente explicar ao mundo as suas insuficiências e as suas dependências? António, a Europa nunca será. A Europa não é um país. A Europa Claro, não tem um processo decisório uniforme. A Europa são 27 Estados-membros, com opiniões públicas diferentes, com formações de governos diferentes, com linhas ideológicas diferentes, que se conjugam pontualmente, às vezes, no determinado sentido, mas que com o correr do tempo, perante novas situações, reage de maneira diferente e, portanto, dá um formato diferente à reação europeia. Nós não podemos falar a Europa, uma estrutura militar europeia. Não há estrutura militar europeia claro. substituta à NATO. Não há autonomia estratégica europeia. Ninguém vai morrer, continuo a dizer, de Belmonte para o Donbass. A Europa não é uma pátria. A Europa não é uma bandeira. As pessoas morrem pela pátria, morrem pelas ideias, morrem por uns princípios. Mas ninguém vai morrer para o Donbass dentro da Europa. Não vale a pena pensarmos nisto. Quer dizer, e, portanto, estamos aqui a criar uma ilusão de uma alternativa europeia à NATO. Não é verdade.
a NATO é insubstituível para aquilo que é, digamos, a vontade europeia, porque é um mix entre a vontade americana e a vontade europeia que permite ser eficaz. E, portanto, estamos aqui neste drama. Mas há um ponto, nós estamos a falar, falamos muito das eleições americanas, mas as eleições americanas são no dia 5 de novembro e Trump, se ganhar, só toma posse em janeiro. E pode Exato. ser que seja Biden a ganhar. E nós temos aqui que perceber que estamos ainda no fim da primavera e no verão. E neste fim da primavera e no verão, as condições de terreno para a luta na Ucrânia vão mudar. E o que é que vai acontecer, muito provavelmente, ao que dizem os especialistas, é que a Rússia vai tentar fazer uma forte ofensiva, aproveitando a debilidade da Ucrânia, neste momento, e mais do que isso, aproveitando a janela de oportunidade que lhe é dada pela circunstância da Ucrânia não ter, neste momento, mecanismos em matéria de autodefesa, particularmente defesa antiaérea, mas também de ação aérea, os F-16, ainda não estão lá. E, portanto, nós estamos aqui num tempo em que a Rússia vai procurar jogar nesta janela de oportunidade. E, portanto, eu acho que o verão, antes das eleições americanas, ainda vai ter muitas histórias a contar pela parte da Ucrânia. Mas, neste momento, de facto, a situação não é brilhante para aquilo que são as cores de Kiev e de quem apoia Kiev. Eu diria então, embaixador, que a única forma que Trump terá de cumprir o prometido, isto é, neste caso, acabar com a guerra em 2 dias, não será em 2 dias, mas será exatamente retirar a NATO, ou acabar com a NATO, por um lado, ou retirá-la do Há papel uma, que tem na Ucrânia. há uma terceira via, que é pura e simplesmente cessar o financiamento de material Certo, à Ucrânia. É preciso também perceber uma coisa, e eu sempre tenho esta dúvida, embora não encontre nenhum elemento substantivo para garantir que Trump funcione nessa linha. A ajuda à Ucrânia é uma grande ajuda ao aparelho militar industrial americano. Esse claro, aparelho militar industrial americano apoia-se em cerca de, não sei, julgo que eram 17 estados americanos de onde vinham esse apoio. Esses 17 estados têm interesse em produzir coisas, têm interesse em ter a sua indústria a funcionar. Esses 17 estados têm senadores, esses estados têm congressistas. Portanto, há aqui também um interesse americano no prolongamento desta guerra. claro. Eh, Trump poderá pôr-lhe um fim, no sentido de dizer: acabou, não damos mais dinheiro. E, portanto, a Europa consegue substituir-se? Não consegue, então há que fazer um acordo. E esse acordo a fazer-se teria que ser feito com a cedência do território ucraniano, que no fundo seria, digamos, a alternativa àquilo que era o modelo de natureza institucional que a Ucrânia nunca aceitou, que era o Acordo de Minsk II, que era a Exatamente. circunstância de algumas das suas províncias terem uma digamos, autonomia face ao poder central, que pudesse, de certa maneira, representar os interesses das populações russófonas que ali estão. Há quem diga que isto é uma falácia, que a Rússia nunca aceitaria isto e que, na realidade, a Rússia nunca quis isso, porque a Rússia não aceita, como aliás se viu nos discursos de Trump, a própria existência da Ucrânia como entidade independente. E, portanto, em que medida, de Putin, peço desculpa, Sim, em que medida é que isto agora é execuível, uma ação deste género? Há uma coisa que eu tenho para mim, é que um acordo e um compromisso feito com base em cedência territorial na Ucrânia, favorável à Rússia em determinadas áreas, não significaria, esta é a minha opinião pessoal, em função dos dados que tenho e na leitura que faço, não significaria uma ameaça para o Ocidente. Significaria uma derrota, naturalmente, daquilo que era o empenhamento de dar à Ucrânia tudo aquilo que o direito internacional lhe dá e o direito justo às suas fronteiras de 91. Mais do que isso, significaria uma bufetada naquilo que foi o esforço ucraniano de defesa do seu território ao longo destes últimos 2 anos. Mas se isso vier a ter que ser assim, eu não me parece que se isto signifique necessariamente uma ameaça para o Ocidente. Eu não estou a ver, com toda a franqueza, as forças terrestres russas, vamos ser claros e muito, muito honestos, que não conseguem chegar a Kharkiv, que não conseguem chegar a Odessa, ameaçarem Praga ou ameaçarem Varsóvia. Vamos ser claros em relação a isto. Há aqui um exagerar do risco russo, que eu sei qual é a razão que está por trás desse exagerado risco russo, é manter aberto e aceso a chama do apoio à Ucrânia. Mas é um bocadinho falacioso pensar que as forças convencionais russas, já não falo das forças nucleares, porque aí o negócio não é com a Europa, o negócio é com os Estados Unidos. Portanto, que as forças convencionais russas conseguem ser suficientes para ameaçar as fronteiras da NATO, coisa que a Rússia nunca fez. Não há nenhuma fronteira NATO que tenha sido ameaçada pela Rússia.
Muito embora a Rússia, naturalmente, na sua perspectiva de país acossado, tenha ficado, digamos, preocupada com aquilo que foi o avanço da NATO até às suas fronteiras. Avanço esse, volto a dizer, legítimo. Os países que quiseram entrar para a NATO não foram obrigados a isso, fizeram-no porque quiseram. A Rússia sentiu-se ameaçada por isso. Provavelmente não gosta daquelas fronteiras. Até gostaria de as ameaçar, mas não tem capacidade. Não mostrou até hoje, minimamente, qualquer capacidade. Se ela não consegue ocupar a Ucrânia, qual é o risco dela ocupar a Estónia, a Letónia, a Lituânia ou a Polónia? Eu acho que estamos aqui num exagero, que eu percebo que tem alguma coisa de ação psicológica, mas tem menos, digamos, pés assentos no chão. Pois claro, evidentemente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema e até lá. Olá, bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco daquilo que lhe parece a estas já poucas semanas das eleições parlamentares europeias, daquilo que lhe parece que possa vir a ser alguma dificuldade de a comissária europeia, a uma Ursula von der Leyen, conseguir aceder a um segundo mandato. Aparentemente há forças contrárias que preferiam outros candidatos. Como é que está a seguir tudo isto que pode ser apenas o início de uma guerra, ainda com poucas evidências, mas que poderá vir a ter alguma importância dentro de algumas semanas? Ursula von der Leyen, desde março, que obteve o endosso do Partido Popular Europeu, que é a força política, a estrutura de coordenação dos partidos conservadores dentro da Europa, nas quais estão incluídos o PSD e o CDS. Não sei se é CDS-PP, se é só CDS, ainda não percebi como é que está. Portanto, esta Ursula von der Leyen tem neste momento à sua frente um apoio garantido desses partidos, que aparentemente se apresentam como possíveis vencedores das eleições para o Parlamento Europeu, no conjunto dos 27 países da União Europeia, nas eleições que têm lugar entre 6 e 9 de junho. Junho. É uma data, é um período um bocadinho complicado para nós, portugueses, porque funciona em cima do nosso Dia Nacional e do feriado de Lisboa, de Santo António e de Vila Real também, vale a pena dizer, que são outro município importante que tem esse feriado, mas não é isso que afeta as eleições europeias. Mas nós não podemos fugir a esta data, digo eu isto com alguma consciência, porque estive envolvido nas discussões sobre esse mesmo período e não consegui fugir de ter que fazer sempre eleições nesse período, com a hipótese das pessoas irem para a praia e estarem menos interessadas nas eleições europeias. Ursula von der Leyen tem todas as condições para ganhar. O candidato do Grupo Socialista coordena é Nicolas Schmidt, aliás, um velho amigo meu, que era representante permanente do Luxemburgo na União Europeia e que hoje é comissário europeu. E depois vamos provavelmente ter um candidato dos liberais, vamos ter um candidato dos verdes, e não sei se não haverá ainda outros candidatos. A grande questão é que o voto é por sufrágio secreto no Parlamento Europeu. Há uma regra que começou a desenhar-se aqui há uns anos no Parlamento Europeu, que era a ideia de que o grupo político que tivesse mais votos apresentava um candidato e esse candidato era eleito. Nas últimas eleições isso não sucedeu e esta Ursula von der Leyen sai um bocadinho fora do baralho nesse aspecto, não era o nome que o Partido Popular Europeu tinha avançado. O modelo é uma fórmula que se chama Spitzenkandidat, que é um candidato que, no fundo, era a ideia de fazer como nos governos nacionais. O partido mais votado tem um nome e esse nome é o candidato. Mas nem sempre o Parlamento Europeu não vai atrás disso necessariamente. Mas desta vez tudo indica que Ursula von der Leyen pode avançar. Ela tem, no entanto, alguns problemas, provavelmente ultrapassáveis. Um deles tem a ver com uma questão em que a União Europeia é muito rigorosa em termos de dinheiros e em termos de procedimentos, que está ligada ainda à compra das vacinas e em que Ursula von der Leyen terá feito alguns despachos que tinham a ver com muitos milhões de euros, de forma muito expedita e pouco formal.
Por outro lado, há agora, nos últimos dias, algumas acusações a Ursula von der Leyen relativamente ao favorecimento de figuras que lhe são ligadas para lugares importantes da União Europeia, ainda a montante das eleições. Isto faz parte do jogo europeu e, portanto, ela provavelmente vai ter que acarretar isto, mas até ao fim. As eleições vão definir o presidente da Comissão Europeia, vão definir o presidente do Conselho Europeu. Charles Michel vai sair, não é propriamente, digamos, uma figura que deixe uma marca impressiva na chefia do Conselho Europeu. E mais do que isso, Ursula von der Leyen, de certo modo, ao desafiar alguns dos seus poderes durante estes últimos 5 anos, de certa maneira também ajudou a criar uma sombra sobre Charles Michel, que também nunca soube encontrar verdadeiramente o seu lugar. Ligado a isto, também vai ser eleito o novo Alto Comissário para as Relações Externas, em substituição de Borrell. E, portanto, vamos ter aqui uma divisão que tem a ver normalmente com os grupos políticos, não há uma tomada do poder. E, além disso, há também o lugar de presidente do Parlamento Europeu, que é outro lugar institucional importante. Ursula von der Leyen também é criticada em certos setores, precisamente por aquilo que eu referi, isto é, o facto de a Comissão Europeia ter, digamos, tomado alguns poderes para si que pertenciam ao Conselho e, em particular, que deviam ser protagonizados por Charles Michel. Isso teve a ver, vamos ser claros, pelo facto de ela ser alemã e ter uma capacidade de, durante a questão da pandemia, por exemplo, trabalhar mão na mão com Angela Merkel nesse sentido, e depois também o trabalho que ela fez a seguir em relação à Ucrânia, em que ela, de certo modo, tomou conta da União, da gestão da União. É uma subversão dos poderes e em que há uma mistura em que a Comissão foi mais longe do que aquilo que os tratados lhe dão para fazer. Mas como a ação, no caso da Ucrânia, é maioritariamente vista como positiva, e como a ação também no caso da pandemia, quer na questão das vacinas, quer em particular na questão do encontrar mecanismos para os programas de recuperação e resiliência e para os financiamentos a isso e para a abertura pela primeira vez, quebrando um tabu da União Europeia, de uma dívida coletiva, que é uma função nova, uma estrutura nova que contradisse muito daquilo que era a filosofia normal da União. Ursula von der Leyen é vista positivamente em muitos setores. Outros não gostam dela, aqueles que não gostam da atitude da União Europeia face à Ucrânia não gostam dela por isso, outros acham que ela fez o que devia fazer. A sensação que eu tenho é que dificilmente Ursula von der Leyen deixará de ser a próxima presidente da Comissão Europeia. Talvez tivesse, se tivesse querido, mas ela não quis arriscar, tendo em conta a junção dos timings, pudesse ser o próximo secretário-geral da NATO. Mas o próximo secretário-geral da NATO, que vai ser decidido na reunião de julho da Cimeira da NATO em Washington, vai ser num quadro, digamos, da aproximação das eleições americanas. E, portanto, será alguém, de certa maneira, mais num quadro polémico. E por isso mesmo ela terá jogado pelo seguro e vai concorrer à presidência, à renovação do seu mandato como presidente da Comissão Europeia. Relativamente Haverá lugar para um português no meio dessas trocas de cadeiras, embaixador? Haverá lugar para alguém do Partido Socialista Europeu no quadro do Conselho, da presidência do Conselho de Ministros, eventualmente também na alto representante para a política externa e de segurança comum. O nome de António Costa tem vindo a ser falado, digamos, em vários setores europeus, é muito claro isso, e a Costa, pela sua permanência, pela sua longa permanência, 8 anos é muito tempo, sua longa permanência e pela sua capacidade de interlocução, criou um bom ambiente. A questão está em saber, em primeiro lugar, se os socialistas conseguem esses lugares, em princípio conseguem, e está em saber se, no ponto de vista de política interna portuguesa, tendo em atenção aquilo que é o suposto processo que António Costa teria por parte do Ministério Público, se isso seria um fator impeditivo ou não. Não sei, não confesso que não consigo avaliar dentro das instituições europeias se aquilo que impende de forma difusa sobre António Costa tem pode ser um obstáculo. A verdade é que nunca ninguém perguntou nada a António Costa até hoje e nunca ninguém o acusou de nada, mas às vezes estas coisas têm uma lógica política muito para além da questão puramente do formalismo judiciário.
Claro. Do outro lado, embaixador, e para uma resposta rápida, acha que o holandês Mark Rutte é o candidato certo para conseguir a Secretaria-Geral da NATO? Um secretário-geral da NATO, tem que ser alguém que defenda, para já que seja tem o apoio explícito dos 4 grandes países da NATO, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, e do Reino Unido. Rutte parece ser isso. Depois alguém que defenda os princípios fundamentais da NATO, e aí a Rutte tem um pequeno detalhe, é que a Holanda é um dos países que não cumpre o critério dos 2% do PIB para, eh, para o orçamento da NATO, para o orçamento de defesa, não é da NATO. E isso, digamos, é a pequena fragilidade que a Holanda tem. Dito isto, a Holanda tem digamos, funciona num terreno a meio caminho de tudo, que já no passado lhe deu alguns lugares, lembramos de Ruud Lubbers em várias, e outros candidatos que tiveram algum papel, quer em setores, por exemplo, como o Eurogrupo, etc. Mas, digamos, nunca se sabe. Neste momento há um candidato romeno, que é um antigo presidente da República. Marco Rutte parece claramente poder dispor de condições para ser escolhido. Veremos qual é a posição dos americanos, porque, embora seja necessário que os 4 apoiem, os 4 grandes países apoiem, o apoio americano é o apoio decisivo. Claro. A Holanda tem normalmente uma posição simpática dos Estados Unidos. Os 3 países europeus que eram vistos como mais atlantistas era o Reino Unido, era Portugal e era a Holanda. A Holanda às vezes tem umas pequenas divergências aqui ou ali, mas acho que todas as condições existem para que Marco Rutte possa ser o próximo secretário-geral da NATO. Muito bem, cá estaremos em junho para observar tudo isso, embaixador. Obrigado, o programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhar-nos nas plataformas e nos sites que o Jornal Económico coloca à disposição de todos. Obrigado e até para a semana.